É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Bom, aqui no versículo 22, aqui do Mateus 14, a gente vai falar do Pedro e a passagem do mar, né, quando ele afunda. Então aqui fala assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Então, esse trecho aqui, ele tem diversas revelações. Eu já comentei para você várias. Uma delas, para a gente poder começar aqui. Jesus, sendo Deus, buscava Deus. Por quê? Porque ele entendia que para a gente ter realizações, tem que buscar Deus. Não adianta. Você tem que ler a Bíblia, tem que orar, obedecer a palavra. Isso é uma consagração. Não adianta a gente querer que Deus faça se nós não tivermos contato com Ele. Aí depois a palavra diz, na continuação, que caminhando, né, o pessoal foi no barco e ele foi caminhando ali sobre as águas. Quando eles, no meio do mar, estavam na tempestade, viram Jesus chegando, pensaram que é um fantasma. Eu falei isso já para você e comentei na sexta-feira. Olha para mim aqui para você entender. Eu sei que o problema que você está enfrentando parece impossível de ser resolvido. Mas posso te falar uma coisa? Tem solução na palavra, e você sabe. Se você buscar de Deus ali uma revelação, um entendimento, pedir para Ele falar para você, te dar uma passagem, para você ter uma pedra, porque a passagem que Ele vai te dar, né, o entendimento, a revelação que Ele vai te dar, é que nem aquela pedra que derrubou Golias. Você sabe que se você pedir para Ele, Ele vai te abençoar. Perdão pelo que eu vou te falar agora, tá? Mas não é que não tem solução, não. Esse problema aí é um fantasma. É para assombrar você, tá? E cá entre nós aqui. Fantasmas não existem. Então você tem que olhar para o seu problema e entender que ele não existe, porque Deus diz na palavra dele que ele já curou, já libertou, já fez o homem solteiro andar em família e por aí fora vai. Ah, pastor, mas meu caso é sério, eu entendo. Mas comece a encarar ele como um fantasma. Comece a encarar o seu problema como um fantasma. Como se aquele problema não existisse. Se você pedir força para Deus, você caminha em cima desse problema, dessas águas. Tá bom? Mas não vou me ater aqui porque não cheguei aonde eu quero. Na continuação, a palavra diz o seguinte, falei isso na sexta-feira. O Pedro pediu para ir até Jesus. Eu perguntei na sexta, o que era mais fácil? Jesus ir até o barco ou Pedro descer do barco e andar no líquido? Porque a água não é sólida, né? Então, o que era mais fácil? Jesus caminhar e entrar no barco ou Pedro descer do barco e andar sobre as águas até Jesus? O que você acha? Jesus ia até o barco, né? Mas nem sempre aquilo que de repente eu acho que deve ser é o que realmente acontece, tá? É ele que dá a direção, mas parece loucura. É ele que dá a direção. É loucura? Vamos nessa loucura então, em nome de Jesus. Ele chamou as coisas loucas
para confundirás. Vamos nessa. Jesus é com a gente. Entendeu? E uma outra coisa que eu comentei na sexta-feira, isso aqui ficou muito forte no meu coração. Olha para mim aqui para você entender. Não é Deus que vem a mim, sou eu que vou a Ele. O que significa isso? Não é do meu jeito. Vem, Jesus, vem que do meu jeito o senhor tem que me abençoar, tá? Não. É do jeito dele. Eu tenho que ir a Ele. Sou eu que pergunto, Senhor, eu estou com uma dúvida, não estou entendendo, preciso da tua ajuda. Fala comigo. Aí ele fala, revelação vem, você ora com base naquilo e Deus opera, tá? Somos nós que vamos a Ele. Ele nunca virá a você. Por quê? Porque não é assim que funciona. Não é do meu jeito que Ele resolve. Por isso que muitas pessoas, a pessoa se entristece porque ela está na igreja e ela tem um problema. Só que ela acha que o Senhor tem a obrigação de abençoar. Não, Jesus não tem obrigação nenhuma de abençoar. Eu tenho a obrigação de acreditar, porque a Bíblia diz que Ele já fez. Deu para entender? Tá? Então, ele não tem obrigação, não, só tem que me abençoar, que eu vou lá na igreja lá do pastor Fábio, não falta um domingo. Não. A obrigação é minha e sua de crer, de se esforçar. Não, Deus, espera aí, fala comigo, tal. Falou? Nós vamos orar com base nisso. Orei, agora eu vou ficar firme. O Senhor é comigo, que negócio é esse? Não, mas e não sei o que, está acontecendo aqui, acontecendo lá. Não, a palavra diz, cai em 1000, cai em 10.000, mas ninguém me toca. Eu não seria atingido, que negócio é esse? Estou servindo a Deus para algo me tocar? Entendeu? Não, tem esse negócio não. Aí aqui tem um ponto importante, já comentei também, estou correndo aqui para a gente chegar onde eu quero, tá? Aí aqui no 29 ele fala assim, nós lemos já. Jesus pediu para ir, ele falou o quê? Vem. Ah, isso aqui é tremendo. Nada como ter a aprovação de Deus para alguma coisa. Quando você tem a aprovação de Deus para alguma coisa, meu irmão, aí você vai com o peito estufado, entendeu? Porque Ele vai te abençoar. É que nem a criança, né, que tem ali o pai perto, e aí tem um rapaz lá, né, querendo brigar, não sei o quê, né? E o cara fica tudo valente, né? Fica valente, né? Se o cara vem falar, meu pai está aqui. Entendeu? Fica tudo valente. Por quê? Porque ele está com o pai. Então, nada como ter a aprovação de Deus. Não faça o que Deus não aprovou. Consulte. Mas está demorando. Talvez o silêncio seja uma resposta. Ou talvez não é para agora. Não é que ele não quer que aconteça. Talvez não é para agora. Porque se ele quer algo, ele fala de imediato. Entendeu? Nada como a aprovação do Senhor. Amém, Jesus? Nada como a aprovação de Deus. Quando Deus aprova, você vai que Ele está com você no caminho. Agora, quando Ele não aprova, se você for, você está no seu braço. Aí, cansa. Aí é difícil. Chegamos no ponto que eu queria falar para você. No versículo 30. A palavra diz que Ele foi. Jesus aprovou, Ele foi. Aí aqui mostra o quê? Que Ele foi caminhando, Ele sentiu o vento forte, o mar bravio e começou a ir para o fundo. Né? E aí, de repente, ele pegou e deu um grito lá, né? E pediu para ele, Jesus, salvá-lo. Aqui, eu comentava na sexta-feira, ficou no meu coração, para a gente poder passar para você, para depois ir para uma outra passagem. Eu estava pensando, eu falei, poxa, se Jesus tivesse, né, colocado ali no coração de qualquer outro discípulo para pedir para caminhar sobre as águas, né? Outro discípulo que não tinha assim muita experiência com o mar e tal, né? Talvez ele caminharia mais tranquilo. Porque no caso do Pedro, ele era um homem do mar, o Pedro, era um pescador. Então o Pedro conhecia tudo que o mar podia fazer, o que uma tempestade podia fazer, o que um vento forte podia fazer. Ele não ficou com medo à toa. Como ele conhecia o mar, né? Ele sabia do perigo. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, se chamasse um outro discípulo, que não tinha muito conhecimento do mar alto, papapá, tempestade,
né? Talvez o cara ia descer e ir embora, né? Por quê? O que chamou? Deus colocou no coração do Pedro aquela vontade de pedir para ir. Aí eu fiquei pensando no seguinte, realmente, talvez uma pessoa que não conhecesse o mar, né, a tempestade, até poderia caminhar, né, como não tem muito entendimento das consequências, né, talvez caminharia mais tranquilamente. Mas tinha que ser o Pedro, por quê? Eu falei na sexta-feira. Porque o Pedro, entenda bem, quando ele desceu, né, ele sentiu de descer para ir até Jesus, por ele conhecer a tempestade, o mar e tal, o vento, né, como ele pediu, naquele momento ele se desprendeu de tudo que era natural. Ele não pensou nas impossibilidades, ele só pensou em Jesus. Ele tinha uma vontade grande de chegar até ele. E ele não pensou se mar estava bravo, o vento estava não sei o quê. Ele conhecia, como todo mundo aqui conhece. Você sabe o que o diabo pode fazer com você e com aquilo que está ao seu redor, na sua vida. Você sabe. Não sabe? Todo mundo aqui sabe que o diabo não dá trégua. Ele veio para roubar, matar e destruir. Só que o que acontece? O Pedro sabia, mas a vontade de ir a Jesus era tão grande que ele esqueceu. Depois ele acabou lembrando, né? Deve ter olhado para cá, olhado para lá, e parou de olhar para lá, onde estava Jesus, e acabou lembrando, né? Mas, naquele momento, a vontade que ele tinha era tão grande, que ele esqueceu. Desceu e andou aonde não dá para andar. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui do seguinte. Por que foi o Pedro? Simples. Porque o Pedro conhecia as dificuldades, como todos nós conhecemos. Você sabe que o diabo é implacável. Mas todo mundo aqui sabe que maior é Deus. Sabe ou não sabe? Quem tem um problema aqui, levanta a mão. O irmão levantou a mão, a outra e o pé. Né? Todo mundo aqui tem um problema. E tem gente aqui nessa manhã com um problema grave. A gente sabe que o diabo é implacável. Todo mundo sabe que o diabo não dá trégua. Que ele não está brincando, não. Ele veio para arrasar. Ele veio para matar, para destruir. Só que você sabe que maior é Deus. Então Pedro, ele tinha esse entendimento. Ele tinha esse entendimento. E é isso que eu quero que você compreenda. Você tem um entendimento do mundo espiritual. Você tem. Se deixasse outro discípulo que não tivesse experiência com o mar descer e andar, talvez ele fosse, né, ali mais tranquilamente caminhando. Mas talvez não. Talvez não. Possivelmente não. Porque se você parar para analisar, mesmo ele começando a afundar, ele dá um grito para Jesus puxar ele. Então talvez outro entraria em pânico e não clamaria a Jesus. Só ia ficar preocupado em agarrar alguma coisa. Estou afundando! Estou afundando! Como ele não tem o conhecimento do mundo espiritual, ele afunda sem encontrar solução. Você não. Mesmo que você se sinta afundando, você sabe quem chamar. Deu para entender isso aqui? Porque de vez em quando acontece da gente se sentir afundando. É normal. Pastor, misericórdia. Já fazem anos, meses, é assim. Tem lutas que não é para já, para agora. Quando você lida ainda com pessoas, às vezes ela está indo para a morte e não aceita uma oração, não quer saber, e pá e tal. Entendeu? Então, compreenda bem. Não é fácil quando a gente lida com o livre-arbítrio. Quando é para você, é só você acreditar e acabou e ponto final. Depende só de você, entre você e Deus. Agora, quando envolve outras pessoas, e normalmente envolve, não é fácil.
Então Deus escolheu você por quê? Porque você entende o mundo espiritual. Você sabe quem chamar. Sabe ou não sabe? Vira para o irmão e fala assim para ele, você sabe. Você sabe. Sabe ou não sabe? Deu para entender? Então é o que eu falava na sexta-feira. Olha para mim aqui, vamos voltar aqui a se conectar. Ó, eu falava na sexta. Falei na sexta. Você é o único que pode atrapalhar o inferno. Por quê? Porque outra pessoa não conhece. A pessoa não tem o entendimento. Você conhece. Por isso que é você que tem que descer do barco. É você que tem que assumir em oração. Não é pegar, né, no braço, tentar resolver. Não, é na oração. Entendeu? É na oração. E Deus é contigo. Não, pastor, porque meu problema, todo mundo tem problema. Você acha que eu saí da minha casa hoje e vim para cá direto? Não, eu tive que passar no hospital agora há pouco. Saí de casa, tive que ir para o hospital para levar um familiar e vim para cá. Você nem sabia disso. Talvez você entrou aqui achando que eu vim na minha casa direto hoje, mas eu não vim. Você vê como todo mundo tem problema? Mas eu estou aqui com você, crendo no mesmo Deus. Eu sei quem chamar. Como você sabe. Tinha que ser ele. Por quê? Porque ele conhecia. Ele sabia. Vento, mar bravio. Grande, né? Mas ele também entendia que maior é Deus. Como você entende. Aí eu quero que você me acompanhe em Atos 12. Versículo 1. Atos 12. Versículo 1 até o 5. Vamos lá. Atos 12. O que ele diz aí? Atos 12, versículo 1, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 16 pessoas, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Olha para mim aqui. Algo foi perdido para você? Algo morreu? Alguma decepção que você acabou vivendo? Talvez até sendo de Jesus. Poxa, pastor, de Jesus eu tive uma decepção. Tudo bem. Mas você não tinha o conhecimento naquela época do que você hoje tem. Perdeu ali? Acabou acontecendo? Deus, passou. Se foi por falta de acreditar, só me perdoe. Agora eu sou um homem renovado em ti, uma pessoa diferente. Passou, passou, tá? Passado não tem como voltar atrás. Jesus, vamos consertar para viver o presente abençoado e o futuro na tua presença. Esquece. A palavra diz, mataram o Tiago. Mas agora não vai morrer mais. Por quê? Porque agora eu sou diferente. Entendeu? Não, porque o diabo me acusa, porque eu perdi, porque morreu, porque lá atrás... Tá bom. Realmente, não se pode negar. Tá? Mas a gente não conhece o propósito de Deus, talvez até aquilo aparentemente foi uma derrota. Deus talvez permitiu alguma coisa para você poder entender que é com Ele que você anda. É na mão dele que você pega. Estou te falando coisa séria aqui nessa manhã. Não vai morrer mais. Você acredita? Então olha para mim. Para de procurar pessoas para falar do seu problema, procura Deus, pega na mão dele. Para de usar Facebook, para de usar Instagram, WhatsApp. Você quer pedir oração? Procura a pessoa que é de Deus. Fala, eu estou com um caso, você me ajuda? Legal. Para com esse negócio. Esquece. Facebook, mídias sociais, é para você comunicar as suas vitórias. As suas derrotas você procura,
no seu sofrimento, você procura a pessoa de Deus, pede para orar e fica firme e Deus vai abençoar e acabou. Olha o que fala aqui no 5. Veja. Ó. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele. Olha para mim, coloquei até aqui no meu esboço, ó. É você que faz a diferença. É você. Esquece. É você. Para com esse negócio, tá? Não é a hora agora de entrar em desespero. Tá? E mesmo que a situação seja complicada, desespero vai resolver? Então, se concentra, respira e acredita. Paz na guerra. Se concentra. Olha para mim aqui. Não escreve não. Depois você escreve aí. Você está me enxergando? Se concentra. Esquece o que foi perdido. Agora não vai perder mais. Por quê? Porque está na direção de Deus. E esse milagre vai converter muita gente. A própria pessoa se converterá. Vamos ficar firme. Quando o pastor do Peru pegou o telefone, porque ele não podia entrar, ele falou para a mãezinha e para a filhinha. Falou, não, Deus vai operar nos rins, vai voltar a funcionar. E elas fizeram o quê? O que elas fizeram? Elas creram. O pastor sabia se ia voltar ou não? Ele sabia? Ele não sabia, então ele fez o quê? Ele chamou a existência. Ele ficou pensando, falou, poxa Deus, é uma criança tal, mas mesmo que não fosse uma criança, que fosse uma pessoa mais velha, você não tem que morrer com uma doença. Deus pode recolher você como um fecho de lenha. Já viu como é que faz com a lenha? Uma hora ela está aqui, outra hora ela está ali no fogo queimando, aquecendo alguém. Deus pode fazer assim com a gente. Entendeu? Ó, recolher você. O momento você está aqui, outro momento você está lá no céu com ele. Alguém só vai pegar o seu corpinho aí, colocar num caixão, enterrar com amor e carinho, pronto, acabou. Não transfere, não transfira para ninguém a sua responsabilidade. Entendeu? Deus, agora é comigo. Comigo e com o Senhor. Por quê? Porque eu entendo. Qualquer outra pessoa pode ser que andaria tranquilo, mas eu creio que não. Eu creio que não. Ajuda aqui, socorro, ajuda aqui, não sei o quê, e ajuda aqui, e tal, e blá, 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 blá. O Pedro não. O Pedro, em meio à dificuldade, vento forte, mar bravio, afundando, ele falou, Jesus! Você viu por que tem que ser você? Porque você entende. Você é o único que pode atrapalhar o diabo. Então ora, apresenta, fala, estou com dúvida, Senhor. Fala comigo, ele vai falar com você. Falou? Ora! Até quando? Até resolver. Depois que resolver, você para de orar. Entendeu? Você chega para mim e fala, pastor, o senhor pode, por gentileza, estou chegando aí, eu deixei minha Bíblia em cima do banco. Vou dar uma passadinha aí, pastor. O senhor pode, por gentileza, vir encostar na avenida e o senhor me entrega a Bíblia? Eu falei, claro, posso. Está chegando? Estou chegando, pastor. Então, já estou com ela aqui na mão. Aí você passa e eu te entrego.
você vai com o seu carro embora. Daqui a pouco você liga, eu atendo. Alô? Ô, pastor? Foi? Pode falar. O senhor pode pegar minha Bíblia? Que eu deixei aí no banco? Eu falei, mas Bíblia? Acabei de entregar para você. Às vezes a gente fala para Deus coisas, Deus não entende. Por quê? Porque são palavras que não estão na palavra dele. Lembra que eu falei semana passada? Que o rapaz chegou lá, oh, good morning. Eu falei, peraí. Eu falei, vem cá. O rapaz veio, falou, left, right, pá, não sei o quê, direita, esquerda, não sei o quê, vira tal. E eu sou assim. Entendeu? O cara olhava para mim, fazia assim, aí eu fazia assim, eu fazia para ele assim, aí eu falava, presta atenção nele, eu não sei. Entendeu? Falar a mesma língua, tem que falar a mesma língua de Deus. Posso estar difícil, eu entendo, mas o desespero não vai te levar em lugar nenhum. Pelo menos não vai te levar à solução, vai te levar ao sofrimento ainda maior. A igreja fazia a contínua oração, por quê? Porque a igreja colocou no coração, Deus, o Tiago faleceu, tal, mas o Pedro a gente não vai perder. O Pedro a gente não vai perder. Entendeu? O Pedro não vamos perder não. Tá? E ficaram. E tal. Firme. Daqui a pouco quem bate na porta? Hã? Quem bateu na porta? Daqui a pouco você vai receber uma ligação, falando, ó, pode vir buscar que tá resolvido. Entendeu? Vai. Em nome de Jesus. Não espere o mal, não, espere o bem. O evangelho são boas notícias. Pega o caso com fé, com determinação. Entendeu? Pega o caso com fé, com determinação. Se você não pegar com fé e determinação, quando passar a chance, passou. Eu falo para você, aqui de irmão para irmão, tem casos que se eu pudesse voltar atrás, eu teria crido. Teria me consagrado. Contigo também, né? Mas não adianta a gente pensar nisso agora. Tem que seguir a vida. O trem não vai para trás. Ele vai só para frente. Então é a sua chance. Ainda dá tempo. Não deixa passar para você falar. Essa é a sua hora. É o seu momento. Tá? Era com Pedro. Né? Era com Pedro, como é com Fábio, como é com Bruno, como é com Tiago, como é com a Samanta. É com você. Por quê? Porque você entende. Coloca um desavisado que não entende mundo espiritual. Vai entrar em desespero lá e não vai saber quem chamar. Entendeu? Amém? Glória a Deus. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.